E aí, rapaziada? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu nunca cheguei a explanar muito sobre nas redes sociais. Nunca tive também a oportunidade de comentar isso, que é a minha evolução, o que eu fiz para chegar onde eu cheguei, como que eu fiz, por que eu fiz, de onde eu saí. Eu quero pegar um gancho e trazer um assunto sobre a obsessão pelo corpo nessa geração atual e mostrar com a minha evolução que você pode chegar onde você quiser. Você vai sim ter que abdicar de certas coisas, mas você não precisa viver 100% da sua vida num estado robótico. É o que a gente está acostumado aí a consumir cada vez mais, que é a disciplina 100% e você se tornar praticamente uma máquina para chegar onde você quer chegar. Esse, quem sabe, seja um vídeo até para você escutar enquanto você faz alguma coisa. Então já aproveito para deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí o que você está fazendo enquanto você está assistindo esse vídeo. Então vamos lá, eu vou começar contando basicamente por que eu comecei na musculação. E isso veio bem antes de eu conseguir essas belezuras aqui atrás, tá? Vamos lá. Eu tinha muita insegurança de tirar a camiseta em público, porque eu tinha esse shape medíocre aqui. Eu era um inseto. E eu tava ficando mais velho, e à medida que você vai ficando mais velho, você quer se sentir mais poderoso, imponente. Só que eu não me sentia assim. Eu sentia que qualquer empurrão que eu tomasse, eu poderia voar longe. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, porque a única pessoa que vai poder fazer isso sou eu. Ninguém vai poder fazer isso por mim. E eu comecei a buscar na internet, né? Isso partiu de mim, ninguém me falou que eu tinha que fazer, porque eu acho que também eu não estava no meio de convivência certo. Então, num primeiro momento, eu não tive nenhuma orientação. Eu fiz simplesmente por mim mesmo. Fui atrás, pesquisei lá na internet meios para ganhar massa muscular, meios para você ter um tanquinho. E na época tava muito estourado os conteúdos maromba. Então eu assistia praticamente todo dia, cara. Todo dia eu via um vídeo novo nos canais de maromba, via histórias de competição, as pessoas fazendo dietas, os atletas vivendo a vida deles. Então eu gostava de consumir esse tipo de conteúdo. E isso foi motivando cada vez mais a eu mudar de vida. Mas eu não tinha inicialmente a pretensão de competir. No início eu também não gostava de academia. Aí, senhores, aí eu pensei assim, eu não gosto de academia, eu não quero sair, e também eu tinha vergonha, né, de pegar e botar os pés numa academia. E na época eu até tinha uma oportunidade para ser modelo e fazer alguns trabalhos, né. Cheguei a fazer alguns castings e tal, e eu desisti da parada. Só que eu ainda fiquei com aquele negócio na cabeça, né, tipo, um corpo de modelo você precisaria, né, pelo menos ter um shape adequado. E aí todos aqueles pensamentos foram tomando forma. Então como que eu comecei? Não foi por academia, né, eu comecei treinando em casa, com um aplicativo e consumindo conteúdos de calistenia. Então, coisas que eu podia fazer em casa com o peso do corpo, sem adicionar nenhum peso, porque eu tinha a ideia de que se eu fosse para musculação, eu ia ficar muito grande. Pois é, até hoje não estamos grandes. Então, no início eu fazia alguns treinos de 17 minutos, eu lembro que era um tempo de um treino, às vezes durava 23. Comecei com esses treinos baseados em tempo, né? Mas como eu tava com um condicionamento físico bem ruim, eu acabava levando um pouco mais de tempo do que o esperado. Se era para fazer em 30, eu fazia em 35, 36. E aí, à medida que eu fosse repetindo esses treinos, eu fui conseguindo baixar os tempos. E era tipo treinos de fazer burpee em casa, flexões, abdominal, corrida no mesmo lugar, aquele que você fica correndo em posição de prancha. Fui melhorando meu condicionamento, fui melhorando meu corpo, e aí eu fui descobrindo sobre alimentação. Então sempre fui estudando isso à medida que eu ainda estava estudando para entrar na faculdade. E aí foi assim que eu comecei tudo. Depois, quando eu já estava na faculdade, e aí quando você está na faculdade é festa, e é trago, e é, sabe, um monte de coisa. E aí eu pensei, cara, não vai dar pra mim isso aqui. Na faculdade eu queria ficar melhor e eu tinha parado um tempo. Aí quando eu entrei na faculdade eu resolvi voltar, porque ainda me sentia muito magro e tal. Eu tinha conseguido um quase shape e mesmo assim ainda era muito magro. Então eu pensei, cara, eu vou entrar na musculação agora, vou fazer uma academia, vou colocar um shape. Vamos ver como é que é. Eu pesava 60 e poucos quilos. Tenho 1,77 de altura, né? Só que a minha alimentação ela não era 100% calculada para mim, né? Tipo, eu só comia o que eu achava que eu tinha que comer. Então eu fazia uns 2 lanches na semana, que aqui na minha cidade a gente come muito X, né? Que é um hamburgão gigante prensado. Então eu comia uns 2x na semana, vivia de... O almoço era uma marmita, aí eu descobri que tinha que comer ovo, comia ovo, e tipo, fui focando em comer e me alimentar mais do que eu já me alimentava normalmente. E nisso eu fui buscando mais informações nos canais daqui do YouTube. E aí fiz um tempo a mais de musculação, coloquei mais uma carcassinha legal, e aí parei de novo. Nisso que eu parei, aí eu fui pro quartel. Fui fazer o ano de serviço obrigatório. E bom, teve algumas provas que realmente eu vi que eu tava mal. Que era tipo, eu tinha que fazer uma corrida em 12 minutos
Eu fiz 2.200 e o mínimo era 2.100. Então, assim, eu vi que o negócio tava crítico. E aí eu coloquei na minha cabeça, cara, tinha o treinamento físico militar pela manhã, né? E eu tinha o resto do dia para eu poder fazer o que eu quisesse. Então eu pensei, cara, eu vou entrar numa academia e vou buscar melhorar o shape. Já que eu tenho que fazer um cardio pela manhã, eu faço TFM, que era o treinamento físico militar, e durante a tarde vou treinar musculação. E aí, como tinha comida no quartel, eu podia comer sem se preocupar com cozinhar e tal. Podia bater uma boa refeição na parte do almoço. E depois de noite eu me preocupava em casa. Então a minha rotina tava assim, tava fazendo um TFM. Um dia era corrida, outro dia era barra, flexão e corrida, outro dia era um circuito lá que a gente fazia. E aí ia repetindo, outro dia era tiros. Tudo pra gente manter o condicionamento. E aí, durante a tarde, eu saía de lá às 6 horas, treinava, daí ia pra casa e comia. No quartel, eu achei que eu ia conseguir colocar um shape só com o TFM. Mas, eu tive a infelicidade, acho que depois de uns 2 meses lá dentro, eu peguei uma infecção intestinal e, cara, eu acho que eu perdi uns 4 quilos só com vômito e diarreia, essas coisas. E era bem a época do Covid, então foi um pânico. Aí que eu decidi no quartel entrar para musculação. Daí ficou aquela rotina lá de faz o TFM de manhã, passa o dia no quartel, durante a tarde e noite vai para musculação. E aí ficou assim mais um tempo. Coloquei uma carcaça legal, subi uns quilos, né? Eu tava pesando, comecei pesando 62 no quartel já, depois da infecção. E aí fui subindo cada vez mais, acho que eu bati uns 77. Isso tudo natural. Fui buscando tanto questão de treino quanto de alimentação. Assim, meu treino era as coisas que ou o instrutor passava para mim, ou eu fazia da minha cabeça. E era tipo assim, segunda é peito e tríceps, terça costa e bíceps, quarta perna, quinta ombro, sexta braço, e sábado, se eu treinasse, ia fazer perna de novo ou peito e tríceps. Tá? Então, tipo assim, treinava a perna muito pouco. Tanto que quando eu comecei a fazer consultoria, eu tive que dar uma boa ênfase nas pernas porque elas estavam muito atrás. E aí, beleza, né? Passou essa época do quartel, eu decidi sair, focar mais em musculação, focar mais em mim. Troquei de academia, aí passei mais uns 3, 6 meses nessa academia nova, e aí comecei a fazer consultoria, tudo uma alimentação alinhada para mim, um treino alinhado para mim, tudo feito especificamente para mim, para o meu corpo, para as minhas necessidades. E aí que eu notei a diferença e vi que real necessidade faz você ter um acompanhamento e fazer as coisas que são específicas para você. Realmente, o que era treinar, e sempre fui buscando mais e mais, então eu aprendi também, fui buscando o que era chegar na falha, os métodos de treinamento, fui sempre buscando aprender mais, e aí voltei, tinha voltado para a faculdade e estava fazendo química, né? Eu sou formado hoje. E aí isso a gente está ali em 2021, né? Eu comecei esse processo todo em 2019. Primeira musculação na academia, aí 2020 é o ano que eu estava servindo, 2021 foi o ano que eu treinei natural, e aí, 2022, decidi que eu ia competir. E agora? Agora a gente vai fazer um bulking com ergogênicos. Cara, eu decidi que eu ia competir só porque eu fui num campeonato de fisiculturismo e eu vi realmente o que é você subir num palco. Então, e no momento que eu vi, assim, que eu estava lá dentro, que eu estava naquele ambiente, eu tive uma sensação de pertencimento àquele espaço, onde tinha muitas pessoas que faziam a mesma coisa que eu gostaria de fazer, e aí eu senti a vontade de competir. E eu fazendo consultoria. E aí a gente começou com um bulking, visando aumento da massa muscular, com superávit calórico. Então comi bastante, eu aprendi realmente o que é comer de verdade, até você, assim, ó, várias vezes que eu pensava que eu não ia conseguir, e mesmo assim eu empurrava comida para dentro. Teve dias que eu esquentei 2, 3 vezes a mesma marmita para conseguir comer, porque era muita comida. Teve dias que eu fiquei enjoado de comer, mas foi vencido, e aí eu fiquei tipo de abril até novembro em superávit, dezembro até fevereiro de 2023 eu fiquei numa normocalórica ali, comendo de boa, e aí em final de fevereiro eu já tava bem seco, tá? Tipo, bem seco mesmo. Então ali a gente começou a fazer um cutting, e tipo assim, eu tava muito ansioso, cara, muito ansioso. E aí a gente foi descendo as calorias, e eu fui vendo o shape mudar, o shape secar, e aí eu ia ficando, me sentindo maior. Ali eu já podia dizer que eu já estava com shape. Só não era grande e volumoso, mas eu estava com shape. Então ali naquele momento eu já podia dizer que eu tinha alcançado o shape. Eu poderia ter alcançado tudo de forma natural? Isso provavelmente levaria uns 3 anos a mais. Só que na época não tinha essa coisa de fisiculturismo natural,
não era tão difundido quanto é hoje. Hoje a gente tem campeonatos aqui no Sul de fisiculturismo natural. Hoje a gente tem mais influenciadores que divulgam o fisiculturismo natural e trabalham com naturais, né? Mas eu tinha plena noção que dá para atingir um shape incrível sendo natural. Mas eu não queria esperar e queria competir. Então a gente fez o processo de finalização. Eu ia competir dia 1º de maio e no início de abril eu já estava praticamente pronto. Era só manter e finalizar. Então passei 4 semanas. Foram as 4 semanas mais loucas da minha vida, porque, cara, eu tava pronto já e eu fiquei cada vez mais maluco, mas foi lapidando o shape, então foi muito bom. E aí eu subi num campeonato aqui regional, que chama Estreantes, e eu consegui. Na categoria Júnior, eu peguei o top 2. E na categoria Sênior, eu peguei top 1. Cara, eu fiquei muito feliz porque eu pensei, eu me senti como se eu já tivesse feito aquilo alguma hora. Igual aquele sentimento do pertencimento, sabe? Eu senti que eu já tinha feito aquilo, que eu pertencia àquilo no momento que eu pisei no palco, que eu já sabia o que fazer. Era essa a ideia. Simplesmente só fui ali fazer o que eu treinei um ano inteiro pra fazer. Depois dessa primeira competição veio o rebote, você ainda sente fome, mas você aprende a lidar com isso. Passei por alguns perrengues, né? Tive uma outra inflexão de tanto comer besteira. Então, tipo, eu saí do extremo de comer pouco para comer muito em muito pouco tempo. Então, o meu organismo ele deu um pane. Foi péssimo. Aí passou umas 2 a 3 semanas, tudo começou a se realinhar de novo. Esse foi o período que eu fiquei off. Eu decidi que era melhor agora descansar. Eu até pensei em competir mais uma vez, emendar uma competição, só que faltava 6 semanas e eu aguentei mais 3 semanas de dieta. Faltando 3 semanas pro campeonato, meu siso inflamou e eu tive que abortar porque eu tive que usar anti-inflamatório. Então eu fiquei muito bitoladaço, entendeu? É nesse nível que você chega. Depois disso eu entrei em off, fiquei um tempo despretensioso com relação à dieta e treino. Continuei treinando, mas foi o ano que eu finalizei a minha faculdade, então o foco era 100% isso. Tem alguns vídeos aqui onde tava mais ou menos nessa finaleira. Tem os vídeos do campeonato também, se vocês quiserem assistir, são bem legais, inclusive, são vlogs. Aí no início de 2024 eu troquei de coach, fui fazer o trabalho com outro cara, aí a gente fez mais um booking para competir no ano de 2024. A gente decidiu ali por março que eu ia competir no mês 9. Aí a gente fez toda a preparação de novo, eu competi mais uma vez, consegui 2 top 4 num campeonato regional, um dos maiores campeonatos regionais do Brasil, que é o Sardinha Classic. Isso aqui tem um peso muito grande, porque eu passei muita coisa, eu e a Gabi, tenho certeza que a gente só fortaleceu o nosso relacionamento. Foi bastante história, sabe? Tipo, aconteceu muita coisa, mas foi vencido e essas medalhas são a prova disso. Foi um campeonato muito difícil. Eu subi nas 2 Júnior, né? Eu subi na Classic Júnior e agora já era NPC, que o nível é um pouco maior. Esses aqui eu subi na IFBB. As categorias que eu subi, o nível tava surreal. Na bodybuilding que eu subi, os 3 moleques que ganharam de mim, eles estavam com, tipo, uns 10, 15 quilos a mais que eu de palco. Eu pesei na sexta e eu já tava carbando, só que eu pesei tipo 86. Os caras que subiram contra mim, eu acho que eles estavam com uns 95 no mínimo. O moleque que ganhou, ele tava acima de 102. Então assim, é uma discrepância de peso bem grande. Então por isso que foi muito importante pra mim, porque eu fui lá meio que sem pretensão nenhuma e quando eu vi a possibilidade do pódio, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito contente e fui para as finais. Aprendi muita coisa também, aprendi o que eu deveria ter feito e o que eu não deveria ter feito. E aí finalizou o ano, fiquei off até mais ou menos uns 4 meses atrás, e aí eu voltei a fazer dieta. Então, tipo assim, o que eu digo depois do campeonato a gente fica uns 2 meses sem fazer dieta. Ou tem gente que volta pra dieta, né? Mas eu já tenho uma dificuldade maior de voltar a pensar em dieta. Mas eu ainda sigo uma alimentação balanceada. Mas, tipo, a gente não segue 100% do ano na risca, numa restrição. A gente passa a maior parte do tempo construindo massa muscular. Ou seja, para eu chegar de onde eu saí até onde eu estou, eu não fiz dietas super restritivas todos os anos. Cutting de verdade, eu fiz uns 4. Fiz quando eu tava natural, fiz antes de fazer o primeiro bulking para competir. Mais 2, entendeu? E você entende que aquele físico de competição, ele não é sustentável a longo prazo. Todo mundo fala isso e eu não vou cansar de repetir que o físico de competição, ele não é sustentável a longo prazo. Você vai ficar maluco de comer tão pouco. E o pior, você pode ter sérias consequências por conta do rebote. Então, quando você volta a comer, seu corpo ainda sente fome. Esse que é o ruim. Você não entendeu que você já saiu do estado de alerta. Porque quando a gente tá num cut muito extremo, assim, eu falei no outro vídeo, a gente fica num estado biológico de alerta para caçar. Imagina um ser humano sem comida. É isso. Um estado de alerta para procurar comida. Então você fica... Isso altera o sono, isso altera o humor. Então você
fica uma bomba relógio. Basicamente, resumidamente, foram todas essas coisas que eu fiz para chegar no físico que eu tenho hoje. Eu não cheguei nele de forma natural, mas grande parte da minha evolução foi de forma natural. Eu ganhei praticamente 20 quilos de forma natural. Então você ganhar músculos de forma natural é possível, assim como perder gordura de forma natural também é possível. E hoje está muito banalizado essas coisas dos ergogênicos. A gente tem que ter muito cuidado de onde a gente está tirando essa informação, de quem está repassando pra gente, de quem tá falando pra você usar, o que estão falando pra você usar. Hoje em dia, mano, você vai ver, tem um monte de gente que quer usar Mounjaro, quer usar Ozempic, quer usar caralho que for por nada. A pessoa não tem realmente a necessidade. Outras coisas como T3, T4, clenbuterol, essas coisas aí, grande maioria não tem necessidade disso. Isso que já é perigoso para atleta. Então agora imagina para pessoas normais que não têm a capacidade de seguir uma dieta 100% para fazer o uso desses recursos ergogênicos. Aí que mora o perigo. E aí que eu queria comentar com vocês que nos últimos anos, meio que tipo assim, estourou essa bomba do fitness e que, claro, com as marcas querendo fazer o seu dinheiro e com o boom dos influenciadores, os influenciadores também compartilhando a rotina deles, ao longo desses acontecimentos, a gente foi criando uma visão distorcida das coisas, como elas são e como você faz para chegar num shape. Tem gente hoje em dia que acha que só vai chegar no shape se usar bomba, se usar clenbuterol, se usar isso, se usar aquilo, principalmente com as canetinhas. Hoje em dia o pessoal tá muito mais imediatista, sem falar nas pessoas que gastam 15, 20, 30 mil em cirurgias, que ela vai te trazer um resultado estético, mas não vai ser um resultado tão natural quanto se fosse um processo bem feito, especialmente para você. Fora que, nos últimos anos, também tem virado meio que obrigação você ter um shape. Muita galera dessa nova geração que tá vindo, né, que vem sendo bombardeada de informações das redes sociais, vem com essa mentalidade que é obrigatório você ter shape, é obrigatório você ser magra, é obrigatório você ser um homem musculoso, e isso vai mexendo com a cabeça dessas pessoas. E se você não tiver uma disciplina, você é um fracassado. Se você não for na academia 6 vezes por semana, se você não seguir uma dieta, se você não for magro, se não for musculoso, você é um fracassado. É assim que a nova geração tá pensando. Com a história que eu contei pra vocês, parece que eu sou um fracassado por não ter feito dieta, por ter errado várias vezes. Teve vezes que eu comia além da conta, teve vezes que antes de competir, fazendo um cutting, eu me peguei na frente da geladeira. Isso eu contei pra muito pouca gente. Me peguei na frente da geladeira comendo iogurte de colher. Você perde o discernimento das coisas quando você tá num cut muito agressivo. E isso não é pra maioria das pessoas, tá? Isso é para os atletas. Atleta que mais sente isso, porque o atleta ele vai no extremo do extremo para secar. Então aos poucos eu fui entendendo que você tem que ter disciplina, mas você não pode virar refém disso. Vai ter tempos que eu vou errar e vai ter tempos que eu vou acertar 100%. Porque a gente não pode esquecer que a gente também tem uma vida. Eu não vivo 100% pro fisiculturismo. Então, eu ainda tenho família, eu ainda tenho amigos, eu tenho que sair de casa, eu não posso ficar 100% do tempo em casa e sem mais relações sociais e me enfornar dentro de uma caverna. É isso que eu passei a entender depois de um tempo. Num cutting mais restrito para competir, você começa a abdicar de certas coisas. Você começa a abdicar de finais de semana com a sua família, de jantares com a sua namorada, de saída e rolês com amigos. Não precisa nem ser rolê para bebedeira, tipo assim, vocês não vão mais sair comer uma coisa, sair num churrasco, alguma coisa. Não faz isso. Você fica 7/7 dentro de casa comendo o que você tem que comer. E aí você não pode enlouquecer. Eu não enlouqueci porque eu arranjei um estágio. Então eu tava estagiando numa academia. Aí eu não enlouqueci muito. Mas se não, se eu tivesse que ficar em casa, tanto que nos dias de descanso eu quase ficava maluco. Então essa obsessão, ela pode ser muito benéfica para você atingir os seus objetivos. Mas ela começa a ser um problema quando você começa a abdicar de certas coisas, sendo que não é o seu objetivo final. Não é o seu objetivo final você perder tempo fazendo dieta ao invés de você comer o bolo da sua avó. Você não precisa disso, você não precisa abdicar de certas coisas para mesmo assim chegar no seu objetivo. É diferente de atleta, mas mesmo assim, mesmo os atletas, eles precisam ter esse discernimento de separar a vida de atleta e separar a vida com a família. Então, no final de tudo, eu construí o meu shape com disciplina, com esforço, com determinação, com foco, treino, dieta, mas com muito erro. Eu tive que errar para aprender como que faz, como que é passar pelo processo, que você vai ter dias bons, que você vai ter dias ruins, e não é isso tudo que a internet mostra. A internet mostra só a parte boa. A internet mostra só o que é bom, o que é feliz, o ganhar o troféu, sendo que o troféu é só um pedaço de plástico que vai ficar ali de decoração. Fora a parte que você não ganha nada com subir no palco, tá? Você mais gasta do que ganha. Mas isso é assunto para outro vídeo.
Inclusive, comentem aqui se vocês querem mais sobre esse assunto. Então, se você está começando agora, não se cobre tanto. Seja consciente, você precisa passar pelo processo, você precisa aguentar o processo, porque isso com certeza pode te transformar muito mais. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor fazendo isso. E isso vai transformar todas as áreas da sua vida. Você vai ser mais disciplinado no seu trabalho, você vai ser mais disciplinado com seus objetivos. Isso muda tudo. A sua alimentação, você não vai conseguir mais comer porcarias toda semana ir num fast food mais de uma vez por semana, entende? Você não consegue mais. Não por se sentir mal, mas porque o seu corpo rejeita. Hoje em dia acho que, cara, faz uns 4 anos que eu não como mais esses fast food de hambúrgueres de shopping, sabe? E outra coisa que vocês precisam entender é vocês se colocarem no lugar de vocês. Quando você não é atleta, quando você não precisa disso para viver, quando você tem que pagar para competir, quando você tem que fazer tudo isso, você tem que ter a noção de que você também pode aproveitar as coisas. Eu não tô falando de bebedeira e eu não tô falando de rolê toda hora, tá? Não é esse o aproveitar. Mas é aproveitar a sua família, os seus amigos. E você precisa passar por cada fase. Seja a fase de bulking, onde você vai comer bastante, ou a fase de cutting, ou a fase de normocalórica, onde você vai comer mais de boa. E quando você estiver em bulking, você vai querer estar em cut. Quando você estiver em cut, você vai querer estar em bulking. E assim vai. Só viva o processo e suporte a caminhada. E foi isso o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário aqui se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês gostaram. Comentem aqui o que vocês estão fazendo hoje, se vocês querem evoluir, qual parte que vocês estão, se vocês estão fazendo um bulking, se vocês estão fazendo um cutting, se vocês querem mais vídeos como esse também. E o que vocês acham dessa nova geração estar tão obcecada com o shape e com o evoluir. Não se esquece de se inscrever e comentar aqui, que eu olho todos os comentários, adoro conversar com vocês e quero construir uma base sólida, uma comunidade muito unida aqui com vocês, beleza? Tchau, até o próximo vídeo.